Ok. Então vamos lá. Vocês estão com dúvida na questão capítulo 3, exercício 9. Isso. Que diz o seguinte. Mostre que... Cadê? Eu tô sem ele na tela. Então, eu ia falar de cabeça, mas é melhor eu ler, né? Vamos lá. Aqui. Mostre que a entropia por mol, né, Szinho, que é uma função de Uzinho e Vzinho, é uma função côncava das suas variáveis, né? Então, o que quer dizer côncava? Quer dizer que ela tem esse formato nesse espaço aqui. Então, na verdade, ela é um hiperboloide, né? Com boca para cima, em função de U e de V. Então, a primeira pergunta é como que a gente mostra isso, né? Ele dá a dica, ele fala, ó, isso pode ser estabelecido pela derivada total de segunda ordem. Então, se a gente escrever aqui D2S, então isso aqui é igual a 1 meio de D2S DU2 mais D2S DUDV. Isso daqui teria que pulei, né? Vamos fazer direitinho. DU2, que é um quadrado, mais DS DUDV, DUDV, mais meio de DS DV2. Ok, então, o que é isso, né? Se você pensar na equação de uma parábola, como que a gente determina que uma parábola unidimensional tem boca para cima? Você vai olhar a equação da parábola, né? Então, pensa que ax² mais bx mais c, se você tem uma função y de x igual a isso daqui, a parábola tem boca para cima quando isso aqui é positivo. Certo? Certo. Então, como que eu chego nesse cara aqui? Ele é a segunda derivada, né? Se eu fizer d2y dx2, isso aqui é 2a. Então, no fundo, numa função de múltiplas variáveis, eu estou fazendo o análogo aqui. Estou olhando para a segunda derivada para olhar para esse coeficiente aqui. Bom, então, ok, mas isso aqui é só uma relação matemática. A princípio, se eu não sei quem é S, isso aqui pode ser qualquer coisa, positivo ou negativo. Então, de onde vem essa informação? Ela vem da física. Eu preciso interpretar cada um desses termos aqui nos seus equivalentes físicos. E a física vai me dizer se é razoável ou não que isso daqui tudo seja sempre positivo. Então, de onde eu vou tirar essa informação? Vamos lá em cima. Eu estou com o livro aberto aqui, vocês devem ter também. Eu falo para vocês aonde isso aqui surgiu. Gustavo, Quando você pode falar. Antes disso, a anotação que você coloca no primeiro termo aí do segundo membro. Primeiro termo do segundo membro, meio de DS, esse S, D2S, esse S que você grafou é diferente dos outros S's, é o mesmo? Foi sem querer, isso. Obrigado. Não, só para conferir. Isso. É importante. Eu escrevo diferente porque, para mim, se eu só fizer isso e isso, eu vou acabar confundindo. Sim. Então, o pequeno eu faço um S cursivo e o grande eu faço o S da sadia aqui. Sim, eu fiz assim também. É fácil confundir o Szinho.
Ok, então, onde isso aqui aparece? Isso aqui aparece lá na página 70, ao longo do capítulo, que ele está falando assim, na verdade, no final da página 69, né, ele está analisando aqui as expressões, e ele fala assim, que ele tá analisando o equilíbrio térmico, né, quando que o equilíbrio térmico acontece? Cadê? Deixa eu ver se eu encontro aqui. É um capítulo grande, que é equilíbrio entre... Começa lá na página 66, na verdade. Equilíbrio entre dois sistemas termodinâmicos. E aí ele explica, ele fala que a entropia é a soma, né? E das entropias de dois subsistemas. Então ele define o conceito de energia total. Depois ele... Isso eu estou olhando aqui no livro, tá? Ele pega as variáveis dos dois sistemas e ele tira a segunda derivada da entropia de cada sistema. Desculpa, não sei se vocês estão ouvindo o mesmo barulho que eu estou ouvindo aqui no meu ouvido, tem alguém falando comigo aqui no... Espera só um... Pronto, desculpa, é que eu estava conversando aqui com... Vou colocar o site no mudo. Estava conversando com a secretária do programa aqui. Sei que vocês não estão vendo a minha outra tela, mas eu estou aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o PDF do livro para vocês verem. Aqui, ó. Então, só para ver aqui de forma rápida, né? Esse problema surge aqui, ó. Equilíbrio entre dois sistemas termodinâmicos, e aí ele vem desenvolvendo, e ele quer chegar em alguma coisa, né? Então, na verdade, olha que interessante. Que, na verdade, a entropia não tem esse formato aqui. Ela tem que ser o contrário, né? Olha, eu risquei minha própria tela aqui. A entropia tem que ser o contrário. A entropia tem que ser assim. Então, na verdade, o que eu quero é que isso aqui seja negativo. E o problema está no exercício, no uso da palavra côncava. Porque côncavo vem de concavidade, quer dizer que você está falando deste lado. E convexo, quer dizer que você está falando deste lado. É a mesma figura, né? Então, tem um erro no exercício. Eu não diria que mostre que esta função é côncava dos parâmetros. Não, mostre que ela é convexa dos parâmetros. Ou então seja específico e fale, mostre que a derivada segunda é negativa. Essa função ela tem um máximo local. E isso está ligado com a segunda lei da termodinâmica. Quando eu coloco dois sistemas em contato, os parâmetros vão se reorganizar para maximizar a entropia, que é justamente o que ele estava mostrando nessa seção aqui. Então, ele mostra que, aí ele até fala, ó, essa segunda derivada aqui tem que ser negativa na energia. Tá vendo? Na energia e no volume, na verdade. Então é isso que a gente tem que prestar atenção. E agora a questão é, como interpretar isso? Então a gente tem que pensar nas definições, né? Quem são esses termos aqui? E a gente pode começar, por exemplo, lembrando que S é Szão por N, e também Uzinho é Uzão, né? Energia interna por N. Então, e esse aqui, eu não lembro agora como é que o livro usa. Eu acho que ele usa E. Se não usar, é a mesma coisa. É que é normal, quando a gente faz termodinâmica, o que acontece, né? Na verdade, tem uma razão histórica. Desculpa o desvio, mas é importante explicar. Normalmente se usa U para a energia interna do gás na termodinâmica e E para a energia interna do gás na física estatística, porque isso aqui é microscópico, é a soma das energias microscópicas. E este é macroscópico, e no final eles têm que ser o mesmo. Mas tem autor que se esforça em manter esses caras separados o tempo inteiro.
Eu não sei como é que o Salinas está fazendo aqui, para ser sincero, mas tudo bem. Vamos definir assim, neste momento, tá? Então, quem é essa derivada aqui? Quem é a derivada de Szinho com relação a U? Se eu pensar que isso aqui é igual à derivada de Szão com relação a U, então eu posso buscar isso daqui, lá na revisão de termodinâmica. Quem é esse cara aqui? Vocês lembram? A derivada de S em função de U? Ou de U em função de S, se você quiser inverter. Eu acho que eu tenho anotado aqui. Aqui, ó. Não tenho, não. A derivada de S, ó. A derivada de U em função de S é T. A derivada de S em função de U tá aqui embaixo, ó. Vocês estão vendo aqui? Ah, vocês não estão vendo. Vocês não falaram que vocês não estão vendo, gente. Eu compartilhei. Peraí, deixa eu fazer de novo. Eu compartilhei só a lousa. Eu mostrando esse livro aqui para vocês o tempo inteiro. Vocês estão vendo agora? Sim. Perdão. Eu estava mostrando isso aqui para vocês o tempo todo. Ó, temperatura é a derivada de U em função de S, com V e N constantes. Então, na verdade, como essas funções são todas contínuas, né? A derivada de S em função de U é 1 sobre T. Professor. Oi. Sobre a derivada segunda, ela tem que ser maior do que zero e não menor, como você colocou ali em cima, por conta dos calores específicos da compressibilidade isotérmica. Que é a dica que ele está dando lá. Então, mas se a função S e a derivada da função S são coisas diferentes. A derivada, ela tem que ser maior ou igual a zero. A função tem que ser côncava mesmo para cima, a segunda derivada. Então, peraí. Estou pensando aqui. Só que a entropia, ela tem que ter um máximo quando o sistema entra em equilíbrio térmico. Ó. Vamos achar aqui. Equilíbrio entre dois sistemas termodinâmicos. Então, ele pega dois sistemas puros e soma a entropia. E aí, ele vai calcular a variação da entropia total com relação à energia, por exemplo, do sistema 1. E aí ele vai calcular depois a segunda derivada. Quando ele calcula a segunda derivada, ele chega aqui, substituindo que a primeira derivada é 1 sobre T, para cada sistema. Isso aqui ele está fazendo para a derivada para a energia de um só, né? Na verdade, assim, a inspiração está aqui, tá? Porque isso aqui está sendo feito para um sistema composto, mas imagina que eu quisesse fazer para um só, para ser genérico. Então, a inspiração do que a gente tem que fazer está aqui. Então, quando eu vou fazer a segunda derivada, por exemplo, de S com relação a U, eu vou derivar de novo aqui, ó, ddu de 1 sobre T, e eu vou fazer a regra da cadeia, e eu vou chegar nisso aqui, 1 sobre T quadrado, né, menos 1 sobre T quadrado, dt1, du1. Bom, mas na verdade seria dt, du. E eu preciso que isso aqui seja negativo. E aí, claro, como já tem um sinal de menos aqui, então eu vou obter que dt, du tem que ser positivo.
E aí eu vou ver em que condições isso acontece, eu vou ver que isso aqui está ligado ao calor específico. Aham. Esse coeficiente tem que ser positivo, porque o calor específico é positivo, certo? Quando eu dou energia, a temperatura tem que aumentar, então essa derivada tem que ser positiva. Mas a curvatura da função entropia em razão dos outros parâmetros, ela tem que ser negativa, porque eu tenho que ter uma parábola com boca para baixo, um paraboloide com boca para baixo. Justamente porque a segunda lei me diz o seguinte: toda vez que o sistema termodinâmico entra em equilíbrio, ele entra em equilíbrio no valor máximo da entropia para aquele sistema. E se eu tiver uma parábola de boca para cima, isso vai acontecer no valor de mínimo da entropia. Ou estou enganado? É porque eu estava comentando isso porque quando eu procurei gráfico da segunda derivada, eu estava fazendo, eu encontrei só aqueles gráficos que começam descendo, esqueci o nome desse gráfico, começa descendo, passa do zero, faz a concavidade para cima e volta para e sobe de novo. Como não tem como eu mandar a imagem. Isso da entropia. É, a segunda derivada da entropia. Mas é um gráfico, você encontrou um gráfico da segunda derivada ou você encontrou um gráfico da Eu vou entropia? mandar no Slack. Tá, manda lá. Isso que eu estava comentando, por causa desses gráficos que eu achei. Todos são dessa forma. Isso, ó. É isso que tá falando. Olha, a segunda derivada negativa. Uhum. Certo? Aí, ela tem uma parte aqui que ela fica assim, eu não sei se vocês estão vendo meu mouse. Tem uma parte que ela fica positiva, né? Isso aqui ele escreveu hot. Vai saber o que é isso, né? É temperatura, é calor, era heat que ele quis dizer, ou é uma escala de temperatura arbitrária? Pois é. Mas a questão é a seguinte, a parte física tá aqui, ó. Tá vendo? Então, daqui para frente, você tem a parte física, que é a segunda derivada, ela é sempre negativa. Depois ela tende a zero, mas ela tende a zero por baixo. Então, veja bem, isso aqui não é a entropia. É a segunda derivada. Uhum. Sim. Então, a gente tem que olhar para o valor absoluto, para o valor dela, né? Não, perdão, sem absoluto. A gente tem que olhar para o valor dela e não para a concavidade. Justamente porque isso aqui é negativo, é que a entropia é boca para baixo. É o que eu estava falando. Então a gente não falou a mesma coisa, por isso. Não, é porque você fez segunda derivada tem que ser negativa. É porque antes você mudou, você falou que a gente tinha que calcular a derivada segunda como convexa. Sim. Não, a entropia é convexa. Olha só aqui na lousinha que eu estava escrevendo. A entropia é convexa, o que implica que a segunda derivada dela é negativa, que no seu gráfico está representado aqui, nessa região. Sim. Eu não sei que variável é essa, mas a parte física tem que ser daqui para cá, onde a segunda derivada é negativa. Tá. Mesmo que ela tenda a zero por baixo. Sim. Ela é sempre negativa. Entendeu? Entendi. Ok, então é isso aqui que eu tenho que fazer. E aí a dica para vocês é justamente essa seção aqui, onde ele faz isso, mas ele faz para um sistema composto, né? Então com dois sistemas coladinhos. Olha aqui, ó. Vamos voltar um pouco. Ele tira a primeira derivada com relação a U. E a primeira derivada com relação a U é 1 sobre T. Depois, na hora de fazer a segunda derivada com relação a U, então você tem que fazer uma regra da cadeia aqui, né? Antes de substituir quem que é quem. Então vamos voltar na nossa lousa para a gente fazer isso também. Então a primeira derivada é 1 sobre T. E aí, quem é a segunda derivada? Já sabendo que, como n é constante, né, vai ser igual a segunda derivada de S com relação a U também. Então, isso daqui é
é a mesma coisa que fazer a primeira derivada. Vamos olhar aqui, né? Perdão. Ó, ele separou. Que aqui ele tinha S1 e S2, ele fez uma regra da cadeia, porque aqui eram dois sistemas, né? Mas não é isso que não é isso que importa. O que importa é esse termo aqui. Então, eu vou derivar com relação a U, 1 sobre T, que é a mesma coisa que T é menos 1. Então, quando eu faço a derivada aqui, dá menos T a menos 2 dt du. Ou seja, menos 1 sobre T quadrado dt du. Agora, se aqui nós temos... Gente, dá só um minuto que tem alguém batendo na minha porta. Eu vou pausar o som aqui, só um segundo. Desculpa, gente. Tá tendo obra aqui em casa e o moço veio bater no meio da minha aula. Acontece. Sem máscara. Desculpa o desabafo. Ok, onde eu estava? Desculpa, fiquei desconcertado aqui. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu estava... Tá, cadê a minha lousa? Aqui. Ok, aí, esse aqui a gente está no primeiro termo ainda. E para que isso seja negativo, então, o que está aqui do sinal para cá tem que ser positivo. Aqui tudo bem, porque a temperatura é absoluta. Se a temperatura é absoluta, ela é sempre positiva. Então, basta, para o primeiro termo ser negativo, basta que dt du seja positivo. E deve ser, porque eu posso não saber quem é dt du, mas eu sei quem é du dt, não sei não? Quem que é du dt, vocês lembram? É o coeficiente de compressão isovolumétrico. É CV. Isso. E esse cara aqui, fisicamente, ele é positivo. Então é o que eu falei. De onde vem essa informação? Da física. Então, com isso, eu mostrei que esse aqui é positivo. Perdão, que esse termo é negativo, né? O termo inteiro. O sinal negativo está aqui, tudo que vem depois dele tem que ser positivo por causa da física. Então, agora é fazer a mesma coisa para os outros dois. Tudo bem? Tudo bem. Eu deixo para vocês, então, pensarem mais um pouco. Mas o caminho das pedras é esse. É sempre ficar fazendo relação com o significado físico, né? Dele Isso. ou do recíproco dele, né? Exatamente. Beleza. Salvei aqui essa... Eu coloco o vídeo depois também, se vocês quiserem assistir de novo. Pausar para ver melhor. Mais algum que eu possa ajudar? Não, eu fiz os outros.
faltava esse. Então tá bom. Agora vai aparecer outras coisas aqui. E, de novo, a dica vai aparecer daqui, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Se o N entra aqui, U sobre N é Uzinho, então DU, DT é CV direto. Né? DS, DV, mesma coisa. Então, DS, DV é P sobre T, é só continuar seguindo. E aí a única coisa é essa dica que ele dá aqui embaixo, que é importante, ó. Porque para todo sistema, DP, DV vai ser... DP, DV vai ser dado pela equação de estado. Então, a derivada da pressão com o volume. Se eu aumento a pressão, o que acontece com o volume? Isso aqui, para todo sistema físico, tem que ser positivo. Se eu aumento o volume, a pressão tem que aumentar. Se eu aumento a pressão, o volume tem que aumentar. Então, vocês chegarem nisso aqui também é uma condição física. Tá bom? Na verdade, só tem uma coisa no universo que a gente acha que segue uma relação que viola isso daqui, que é a energia escura que promove a expansão do universo. Quanto maior a pressão, quanto maior o volume, menor a pressão, porque a pressão é negativa. Tirando energia escura, que a gente nem sabe se existe ou não, é uma evidência científica, né? Mas a gente não sabe o que é. Tirando isso, todo o resto tem que ser dPdV maior que zero. Esse para mim é contraintuitivo, porque na compressão, né, quando você diminui o volume, você não aumenta a pressão. Espera aí, será que eu falei o contrário? Peraí. É o contrário, né? É o contrário. Eu quis dizer o contrário, inclusive. Perdão. Obrigado, velho. Beleza. Falei uma coisa querendo dizer outra. Certo? Ó, variação da pressão com o volume. Eu tenho a função da pressão. Se o volume aumenta a temperatura constante, esse que é o detalhe. Se o volume aumenta, a pressão tem que cair. Se o volume diminui, a pressão tem que aumentar. Exatamente. É o contrário que a energia escura. Eu estava pensando em outra... Você sabe por que eu confundi? Estava com o exemplo já na cabeça para falar da energia escura, e a questão da energia escura é que a pressão é negativa também. E eu fiquei com o negativo na cabeça e acabei invertendo aqui. Mas é isso aí. Obrigado. Então, nesse caso, onde apareceu dPdV na brincadeira aí, não vai poder ter sinal de menos na frente, né? Já que a própria derivada é negativa, né? Perfeito. Certo. É isso aí? É isso. Mas é essa mesmo que a gente ficou quebrando a cabeça. Tá bom. Que bom que vocês estão adiantados assim. Então eu vou dar uma tocada na teoria. Tava meio preocupado. Mas essa trabalheira toda que a gente está tendo aí vai valer só a presença, cara? A gente tá ralando pra caramba. De valer nota também, ué. Fica tranquilo. Na verdade, nota vai ser mais simples do que isso. Não vai ter prova, vai ficar tranquilo. Mas aí você acaba comigo. Tá bom? Para mim, nota de pós-graduação é conceito, é participação. Vocês estão ativos. Professor, trabalhando. Então dá uma prova só para mim aí, para eu poder testar meus conhecimentos, que eu quero fazer o ILF. Aí só a lista não ajuda muito. Eu posso indicar outros exercícios, não precisa ser prova valendo nota, né? Eu posso dar uma lista de desafio para quem quiser fazer mais. Pode me mandar aí, que eu tô na mira do ILF aí para fazer o doutorado, preciso treinar bastante.
Quando que é a prova? A prova do IELTS são 2 vezes no ano. Vai ter uma agora esse mês, agora em maio, mas a que eu tô mirando mesmo é em novembro, outubro. Que é porque quando eu vou pro doutorado. Tá bom. Tá bom. Vou colocar umas listas mais avançadas. Beleza. Mirando no EUF, para vocês estudarem. Pode ser. Fechou. Eu não estou firmando esse compromisso, porque Não, lista só opcional, assim. eu gostaria de registrar em ata que não estou indo para outro doutorado, viu? Bota não valendo nada, só para fazer e tirar dúvida. Deixa o Rafael, que nunca fez doutorado, é novo, tem a cabeça fresca, rapaz inteligente, deixa ele. Combinado. Então tá, gente. Obrigado, Gustavo. Vamos conversando e assim, não precisa esperar chegar segunda-feira para perguntar coisa no grupo, não. Manda logo. Às vezes eu tenho um tempo livre, assim, quase nunca, mas às vezes eu tenho um tempo livre entre uma coisa e outra aqui, eu abro a lousa mágica aqui e resolvo e posto, né? Aí não precisa esperar segunda-feira. Perfeito, então. Certo. Tá bom? Tá bom. Tá bom, obrigado, viu? Falou, gente. Abraço. Abraço, pessoal. Até mais. Até mais.